Como vocês podem ver, eu tô sem voz, mas vamos que vamos. Ainda bem que é sexta, né? Tem sábado, domingo para recuperar e segunda estamos aqui novamente. Gente, ainda bem que eu tenho hoje amigos queridos que falam bastante para poder ajudar a gente a tocar o programa. E um deles é o Pai Silvio, que tem um quadro aqui toda sexta-feira, trazendo para a gente tudo o que está acontecendo no universo da Umbanda. Bom dia, Pai Silvio, tudo bem? Bom dia, Edu. Receba o nosso axé, que é o Baluaê, cure a sua garganta. Meu muito obrigado, axé muito bem recebido, que assim seja, viu? Só o Baluaê na causa hoje. Pai Silvio, hoje é boiadeiros que nós vamos conhecer? Boiadeiros. O que acontece é o seguinte, Edu, muitas pessoas procuram o terreiro de Umbanda, se queixando que estão sendo alvo de obsessores, de maus pensamentos, de más influências. A linha dos boiadeiros é uma linha especialista em retirar do campo essas vibrações, mas tem que saber trabalhar com essa linha. A gente vai conhecer melhor hoje, tá bom? Então vamos conhecer. Isso. Eles falam sobre o quê? Cura, banimento, quais são os atributos? O principal atributo dos boiadeiros é a eliminação de influências negativas. Tá? Eles atuam bem próximos da esquerda, que a gente vai dedicar um programa inteiro no nosso axé, né? Para falar da esquerda, mas a linha dos boiadeiros trabalha bem próximo da linha da esquerda, justamente no banimento de pensamentos e influências negativas, Edu, porque eles veem sob uma influência principalmente de Yansan, né? Que é aqui a orixá chefa que controla os eguns. Muito bom. Ótimo falar de banimento, ainda mais nesse período que estamos de lua minguante, momento de Olha aí. realmente minguar e banir, né, tudo aquilo que não serve. Então, bora aprender no ar nosso axé. Eu saúdo o programa Bom Astral, saúdo Edu Scarfon, toda a equipe da Astral TV maravilhosa. Está começando o nosso axé no programa Bom Astral, nessa sexta-feira de Oxalá, epapabá, Oxalá. Hoje o que a gente vai ter? Nós vamos ter notícias do axé, arte do axé, vamos falar sobre o espetáculo Oriqui das Almas, do meu amigo diretor de teatro Paulo Fabiano, e vamos falar da linha espiritual dos boiadeiros. Primeiramente, vamos às notícias do axé. Embora hoje o programa a gente vá dedicar aos boiadeiros, nós temos uma linha que é muito querida na Umbanda, que é a linha dos ciganos. Sempre lembrar de uma coisa, a Umbanda representa, reflete a sociedade brasileira. Todas as religiões mundiais refletem a sociedade de cujo berço ela nasceu. Aqui nós consideramos a Umbanda como uma religião 100% brasileira, então ela reflete a nossa sociedade. E por isso que a Umbanda é essa faceta meia multifacetada. As linhas espirituais refletem os vários tipos da nossa sociedade, como os índios com os caboclos, os pretos velhos com os escravizados, os malandros, a sociedade carioca, mas enfim. Aí nós temos também a linha dos ciganos, que também fazem parte da nossa sociedade, embora elas não sejam tão populares. E caso vocês não saibam, um dado interessante que saiu aqui na Gazeta, no site A Gazeta, que o Brasil tem a terceira maior população cigana do mundo, atrás apenas da Romênia e dos Estados Unidos. Mas a produção artística dessa comunidade, desse povo, ainda é pouco conhecida pelo nosso grande público. Por exemplo, a gente conhece muito a arte indígena, a arte nordestina, mas nós temos sim população ciganas em nosso território nacional. E o Notícias do Axé traz a notícia lá do Espírito Santo. O Espírito Santo estima que tem 25 municípios que abrigam acampamentos de comunidades calons, comunidades ciganas, segundo a Associação Internacional Maile Saracali. E em 2024, o governo federal lançou o Plano Nacional de Políticas para os Povos Ciganos, reforçando a necessidade de ações voltadas à valorização e preservação da cultura cigana. Aí então, o Espírito Santo está promovendo o ciclo dentro do projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras. As mulheres ciganas vão ensinar a arte cigana. As artes produzidas pela comunidade cigana do Espírito Santo ganham esse novo espaço para divulgação e para que as pessoas aprendam também a manufaturar a arte cigana,
reúne mulheres ciganas de São Mateus e Jaguaré, cidades do Espírito Santo, em uma série de oficinas voltadas à preservação da cultura e ao fortalecimento da economia criativa. A iniciativa aposta em saberes transmitidos entre gerações, como a costura tradicional de vestimentas, a produção de bonecas artesanais, olha que bacana, gente, cerâmica, perfumaria ancestral, transformando essas expressões culturais em ferramentas de geração de renda e visibilidade para a cultura cigana. Eu trouxe até uma foto, dá pra gente passar, Caio? Vou colocar no ar essa foto para as pessoas verem. Olha aí, as ciganas ensinando outras mulheres lá no Espírito Santo a fazer manufaturas, artesanato cigano. Eu acho isso sensacional, gente. Porque imagina o que o povo cigano tem para ensinar para a gente. Nós, da Umbanda, cultuamos muita magia cigana, trabalhamos muito com a linha dos ciganos. Mas imagina aqui na Terra a manufatura e o artesanato cigano, que pode prover de rendimento, de cultura e de sabedoria para todos nós. Esse evento vai ser realizado pelo Instituto Casa Lilás, com recursos do Ministério da Igualdade Racial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Parabéns para o povo cigano por esse espaço, viu? O projeto atende 20 mulheres ciganas e seus filhos na comunidade do Rio Preto, em São Mateus. As oficinas de costura, cerâmica e produção de bonecas já estão em andamento, enquanto as atividades de artes cênicas, perfumaria, ancestral e empreendedorismo começam agora em agosto. Mais do que ensinar técnicas, o projeto busca preservar conhecimentos considerados patrimônio cultural das comunidades ciganas. Segundo a coordenadora da iniciativa, a jornalista e escritora Débora Satier, que há 15 anos pesquisa e convive com comunidades ciganas e desenvolve doutorado em artes da Universidade Federal do Espírito Santo, as mulheres são as principais responsáveis por manter viva essa herança cultural. Sempre as mulheres. Parabéns, mulheres ciganas. E ela completa aqui, abre aspas. As mulheres ciganas sempre empreenderam e são responsáveis pela preservação das artes ciganas nas comunidades. Elas produzem o que chamamos de tecnologia social da memória coletiva e ancestral, resistindo às tentativas de apagamento cultural. Merecem visibilidade e reconhecimento. Fecha aspas. Quem fornece essa informação é a coordenadora do projeto, a jornalista Débora Satier, coordenadora do projeto. E olha só, o projeto nasceu a partir de pesquisas acadêmicas da Débora e foi desenvolvido em parceria com a Associação de Etnias Ciganas de São Mateus, lá no Espírito Santo. Única entidade que representa oficialmente as comunidades ciganas capixabas. Além da formação artística, as participantes receberão máquinas de costuras, moldes e materiais para iniciar a produção de peças inspiradas na tradição cigana, ampliando a possibilidade de geração de renda, sem abrir mão da identidade cultural. Espetacular iniciativa, parabéns a Débora por ter encabeçado esse projeto, parabéns à comunidade ciganas, isso é valorização do nosso povo. Nós precisamos muito disso. E a cultura brasileira, que é multifacetada, conta com a contribuição cigana. E cada vez que uma parcela da nossa sociedade é beneficiada, todo o nosso povo é beneficiado. Salve a Umbanda e salve o povo cigano. A fonte dessas informações foi do site agazeta.com.br. Agora a gente vai para a arte no axé. Como vocês devem saber, eu também sou produtor de teatro, além de espiritualista, além de filho da Umbanda, além de estudioso da Umbanda. O ano passado eu lancei um espetáculo, nós ficamos rodando com ele quase o ano todo, foi o Terreiro dos Aflitos, em que nós discutimos a intolerância religiosa. Aí o meu amigo Paulo Fabiano, que também é diretor de teatro, está estreando agora no mês de agosto o espetáculo Oriqui das Almas, que fala também da intolerância religiosa. Então a cultura está aí, dando espaço, visibilidade para combater a intolerância religiosa no Brasil. O direito a professar a sua fé é um direito constitucional. E nós estamos aqui no programa Bom Astral, no quadro Nossa Axé, sempre dando espaço e noticiando qualquer atividade que fortaleça o combate à intolerância religiosa. E dessa vez eu vou destacar
O espetáculo Oriqui das Almas está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Eleni Guariba, sábado às 21 horas, domingo às 20 horas. E tem um vídeo do Paulo Fabiano falando sobre esse espetáculo. Vamos assistir? Caio, o vídeo 1, vamos lá? Olá, gente, a todos e todas da comunidade umbandista, ao povo do terreiro, axé. Estou aparecendo aqui pedindo licença para falar da nossa peça O Oriqui das Almas. O Oriqui das Almas, como o próprio nome diz, ele caminha, essa peça, pelo universo do nosso sincretismo religioso, né? Um sincretismo construído no nosso país por conta das proibições, das limitações dos senhores de escravos com relação à manifestação religiosa dos muitos povos que foram escravizados aqui no Brasil. Então, desse sincretismo, a gente tem uma vasta cultura pelo nosso país todo, e esse universo dá um pouco a cara da brasilidade, né, que a gente traz para o nosso espetáculo. O Oriqui das Almas, ela é uma peça que tem como um tema principal, digamos assim, né? um assunto, né, que percorre toda a peça, que é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa que, infelizmente, ainda hoje também causa muita perseguição e violência, né? Infelizmente, acompanhamos ainda muitos casos dessa natureza. Enfim, a intolerância religiosa, ela tem uma raiz no processo de colonização em todos os continentes, né? No continente asiático, africano e da América Latina. E a peça, então, chegando na peça, né? Ela é um recorte, ela é um cruzo de 3 contos de um autor japonês, o Ryunosuke Akutagawa. E nesses 3 contos, ele narra a história de personagens que sofrem crueldades por conta dessa perseguição religiosa, no momento em que a colonização europeia enviou grupos de jesuítas para o Japão. Esse processo de perseguição, de luta, de imensa crueldade, está colocado nesses 3 contos. Os 3 contos foram traduzidos e foram adaptados para o nosso país, para o nosso universo, com essa brasilidade, com esse sincretismo. E então o Oriqui, ele conta a história dessas 3 personagens, que são crianças no fundamento, que sofrem essa perseguição. E todos esses contos, eles são costurados por um poema de um autor russo, que é o Dostoiévski, que é o grande inquisidor. Dessa forma, nós procuramos na peça desnudar os processos, os mecanismos de colonização que geraram toda essa ideia de perseguição, de religiões de matriz afrodiaspóricas, esses mecanismos de controle utilizados por todo tipo de colonização, seja no início do mercantilismo ou como hoje, né? Processos de colonização com outros formatos, enfim. Então é isso. Aí a peça, ela é construída com muita música, com muita poesia, com uma construção de imagens elaboradas em cima desse nosso universo que vocês conhecem muito bem. E, por fim, o que nós pretendemos construir em cena é uma celebração para esses corpos que vieram antes de nós, que passaram por essas trajetórias, que morreram, e nós celebramos com essa peça, né? Saudando, né, os nossos ancestrais, saudando essa história e tentando, com a peça, fazer ali o nosso ritual de cura, uma macumba cênica, para que a gente consiga lutar, né, contra as opressões, vencer o mal, fortalecer as nossas potencialidades e seguir em frente. Eu quero convidar vocês para virem, né, assistir a peça com a gente. Nós estaremos
no Teatro Eleni Guariba, que é na Praça Roosevelt, número 184, Teatro da Querida Dulce. Estaremos lá em agosto, do dia 8 até o último domingo de agosto, todo sábado e domingo, no sábado às 21 horas e no domingo às 20 horas, tá bom? Pelo Simpla vocês encontram os ingressos e é fácil de acessar, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê lá. Salve, meu amigo Paulo Fabiano, muito obrigado por sua contribuição. Eu vou assistir, se Oxalá permitir, vou assistir amanhã o Oriqui das Almas e trago mais informações para vocês, mas tá aí um espetáculo para a gente assistir e fomentar a discussão de combate à intolerância religiosa. Terreiros são alvo de ataques, pessoas são alvo de discriminação e isso não pode mais continuar, mas depende também da nossa postura. Nós temos que saber defender a nossa religião. Por isso também que eu incentivo tanto o estudo, porque quanto mais você conhece a Umbanda, mais você está apto a defendê-la. Então, Oriqui das Almas em cartaz, Teatro Eleni Guariba, Praça Roosevelt 184, sábado às 21 horas, domingo às 20, ingressos pelo Simpla Ingressos. Pessoal, muitas pessoas chegam no terreiro de Umbanda sempre se queixando que estão sendo alvo de ataques espirituais, de obsessores, chegam com sintomas fortes de depressão, de tristeza. Na maioria das vezes é um problema orgânico, na maioria das vezes pode ser sim uma influência espiritual. Mas como saber isso? Você frequentando um terreiro de confiança, um pai de santo de confiança, uma mãe de santo de confiança, vai saber diagnosticar se é um problema orgânico ou se você está sendo alvo realmente de influências. Mas antes de pensar em influências, vamos pensar no que nós estamos nos sintonizando, para onde a gente está levando a nossa mente, nossos pensamentos, as nossas palavras, porque espírito obsessor, aquele que vem nos influenciar negativamente, eles não são intrusos, eles são convidados a participar da nossa vida. Como é que a gente convida? Quando a gente se sintoniza com frequência que está próxima deles. E como é de se precaver contra isso? Primeiro, se afaste de más notícias, não sejam porta-vozes de más notícias, de palavrões, não participem de rodas de fofoca, não participem de nada que vá deteriorar o nível e a frequência dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas palavras. Mas nós temos uma linha na Umbanda que ela trata diretamente desses assuntos, por verem sobre a regência de Ansan, que é a orixá-chefa dos Eguns, de Xangô, de Ogum, do Trono da Lei, que são os boiadeiros. E quando a gente fala em boiadeiros, a gente se remete automaticamente ao sertão brasileiro, à caatinga brasileira, onde esses povos souberam viver apesar das suas dificuldades, encontraram maneira de sobreviver. E quando nós falamos de boiadeiro, nós lembramos daqueles seres que controlam os animais com o seu laço, que agarram os animais com o seu laço, e os boiadeiros estão aí para agarrar as más influências da nossa vida e retirar com o seu laço, deixar o nosso campo vazio para o que é bom, para o que é positivo, principalmente por atuarem tão próximos da linha da esquerda, que nós vamos falar muito num programa aqui no nosso Axé. Vamos dedicar o nosso axé inteirinho à esquerda. Antes de falar mais dos boiadeiros, vamos assistir o vídeo sobre os boiadeiros, Caio, para a gente saudar com o canto os boiadeiros e ter um pouco mais de explicação. Vamos lá? Ê, boiadeiro, boiadeiro. Ê, boiadeiro do sertão. Ê, boiadeiro, boiadeiro, ê, boiadeiro do sertão. E boiadeiro, boiadeiro, e boiadeiro do sertão. Toca o berrante, boiadeiro, pra levantar poeira no chão. Toca o berrante, boiadeiro, pra levantar poeira no chão. Agitando os braços, segurando o laço firme, são eles que chegam no terreiro, os boiadeiros. Eles chegam com a força de Ansan, Ogum e Xangô para derrubar injustiças,
destruir pensamentos, afastar obsessores e clarear a nossa estrada. E boiadeiro, boiadeiro, e boiadeiro do sertão. Toca o berrante, boiadeiro, pra levantar poeira no chão. E boiadeiro, boiadeiro, e boiadeiro do sertão. O arquétipo do boiadeiro já faz parte também da nossa sociedade brasileira, a formação do nosso povo. São aqueles que conduzem o gado, são aqueles que guardam os pastos, são eles que guardam os animais. Símbolos também de muita religiosidade, fé e determinação. Lá no sertão tem boiadeiro que vem trabalhar. Lá no sertão tem boiadeiro que vem trabalhar. A linha dos boiadeiros é invocada para afastar obsessores, destruir pensamentos e influências negativas, e também para clarear a nossa estrada, nos encher de determinação e certeza e muita segurança. Faz a boiada passar. Laço forte, cedo o laço vem firmar. Rompe pedra no caminho, faz estrada clarear. O nosso axé de hoje reverencia a linha dos boiadeiros. Salve seu Zé do Laço, salve todos os boiadeiros. E faz a boiada passar. Ele laça o boi bravo e faz a boiada passar. E laço forte, e laço forte. Salve todos os boiadeiros, vamos ensinar agora uma firmeza para os boiadeiros, para nos livrarmos de influências negativas. O que você vai precisar? Eu fiz questão de montar hoje, se a câmera puder pegar a mesa, hoje eu vou montar a firmeza aqui, para vocês verem a importância que é o ritual de montar uma firmeza. Não é só colocar os elementos na mesa não, gente. Primeira coisa que você tem que ter, um objetivo. O objetivo dessa nossa firmeza é que os boiadeiros, primeiramente, nos livrem de nossas influências negativas, daquelas que nós mesmos primeiramente produzimos, que são nossos pensamentos, que nos conectam com frequências mais baixas, e automaticamente nos afastar de obsessores e de influências negativas que venham de qualquer direção, tá? Então, no espaço, a primeira coisa que você vai precisar, uma corda. Com essa corda, você vai fazer um círculo na superfície que você vai montar a sua firmeza para os boiadeiros. Um dos símbolos do boiadeiro é o laço, que ele enlaça as nossas influências negativas, nossos pensamentos negativos, e afaste de nós essa boiada negativa. Então, faça um círculo no ambiente, na superfície, você vai montar a sua firmeza. Você vai precisar... Eu uso uma vela vermelha e amarela. Vermelha, a força que os boiadeiros têm próximo à esquerda. Amarelo, a regência de Yansan. Você vai precisar de um copinho pequeno. Aqui. Você vai precisar um pouquinho de cachaça branca, não é para beber bebida alcoólica, gente, bebida alcoólica prejudica a saúde. Os guias bebem? Não, eles não bebem. O álcool tem um simbolismo forte no esoterismo, na umbanda, na espiritualidade, que é de limpeza. O álcool desinfeta nossa firmeza para afastar obsessores, que limpe o nosso caminho. Um pouquinho no copo, você coloca, um pouquinho de cachaça. Você vai precisar de um pouquinho de mel. Cachaça com mel é uma bebida típica dos boiadeiros. Então, a transição, gente, observe essa transição do álcool, limpeza, para o mel, que é uma consciência melhor, já purificada. Eu misturo as duas aqui, ó, um pouquinho. Quantidade não é qualidade, não importa a quantidade, não importa a qualidade, principalmente a vibração que você está colocando nessa firmeza, o seu propósito. Só tenho vela branca, faça com a vela branca, tá bom?
Você vai precisar de um cigarrinho que eu não vou acender porque eu estou aqui no estúdio. Finalmente você montou. Então você precisa de uma corda, faça um círculo na corda, no meio do círculo a sua vela, o copinho com cachaça e mel. Quando eu acender a minha vela, porque eu já estou firme no meu propósito. Salve os boiadeiros, que livre o nosso pasto das influências negativas, que abra o nosso campo para o que é positivo. Receba essa pequena oferenda, senhores boiadeiros, como prova da minha fé e da minha confiança na vossa guiança. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fiz uma firmeza para os boiadeiros e deixei à noite queimando. Um aviso importante, gente. Vela é fogo, fogo queima. Fogo causa incêndio. Proteja sempre a sua vela com recipiente, coloque em um lugar seguro que você não vai ter surpresas, né? Então sempre tome esse cuidado. Eu acho que foi uma ação dos boiadeiros, a corda em volta todinha queimou, a mesa não queimou. A corda foi destruída. Eu computo isso como um sinal positivo e agradeci. Por isso que eu falo, gente, com propósito, a firmeza feita com propósito, com fé, os guias conversam com você. E eles vão achar um jeito de conversar com você e te mostrar sinais de que a sintonia foi feita. Acendo a minha vela, fico um pouquinho na minha vela, que eu já vou encerrando, que eu tenho tempo. Acendo um cigarrinho, 7 baforadas e deixo aqui o cigarro em cima da cachaçinha. Está feita a minha firmeza. E lembre-se que os boiadeiros sempre nos inspiram os melhores pensamentos. Eu trabalho 50% com a minha força e 50% com a força dos guias. Eu entrego tudo para eles, que eu também tenho a minha responsabilidade sobre a minha espiritualidade. Está aí, Edu, feita a nossa firmeza para os boiadeiros. Lindo ritual, né, gente? Tem uma força incrível. Só da gente ver, né, a corda, a vela, né, a corda que é um dos símbolos deles, né? A gente já sente aí essa força. Agora, o Pai Silvio está dando também um curso que ele está ministrando que pode ajudar você a entender melhor sobre mediunidade. Ainda dá tempo de participar? Sim, os módulos são avulsos, você pode entrar, né, na quarta-feira que vem, na outra quarta-feira, que os assuntos são sempre diferentes. A próxima quarta-feira vai ser sobre caboclos. Que legal! E é online? Online e gratuito. Informações no Instagram. No Instagram, nosso WhatsApp. Posso passar o número? Por favor. 11 98678 5420. Perfeito. O Instagram do Pai Silvio, gente, é o @siltad, tá? SILTAD, Siltad. E tem também o @comunidade.paiantônio, que é o da casa de axé dele, tá? Então lá você tem informações para fazer esse curso, porque é aprendizado, né, Pai Silvio? É essencial, né? Sim. A gente entender como as coisas funcionam na prática, né? Conhecimento é tudo. E, inclusive, assim, na história de Jesus, a gente tem uma passagem que ele estava discutindo com os doutores da lei no templo. Então, os grandes mestres também estudavam. E quem somos nós para não estudar, Edu? Exatamente. Todo mundo precisa, gente, entender como funciona na prática, tá? Então, corra atrás disso.